Salmos 73, verso 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém, igreja? Repita comigo, por favor, versículo 2. Quanto a mim, pode ser melhor, vamos lá. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Você crê que o Senhor vai falar com você hoje? Você crê que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração? Coloque então a sua Bíblia aí no seu assento, o seu celular, e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Isso, a melhor salva de palmas que você puder, apresente agora, porque é para o Senhor, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso. Fale conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar no seu lugar. Eu quero fazer uma oração bem rapidinho com vocês. Feche os seus olhos aí um pouquinho, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, meu Deus, bom é estarmos aqui na Tua casa, bom é estarmos aqui na Tua presença, e cada uma dessas pessoas saíram dos seus lares, talvez alguém saiu direto do trabalho, para estar aqui nessa noite, não para ouvir o que eu tenho a dizer, mas para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, para ouvir aquilo que vem direto do Teu trono, direto do Teu coração. Então eu peço ao Senhor, que nessa noite, eu venha diminuir, para que o Teu Espírito cresça, para que o Teu Espírito fale, onde ninguém pode alcançar, a não ser o Teu poder, que a Tua palavra não volte, sem o resultado para qual está sendo enviada. Antes, Senhor, vá e cumpra tudo aquilo a qual o Senhor tem e deseja fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Povo de Deus, eu vou começar a mensagem falando de algo que parece, assim, não ter muito sentido, mas você vai entender mais para frente. Eu tenho um costume, Manzuleide, que é meio estranho. Eu gosto de chegar em casa, quando tem época de eleição, eu gosto de sentar lá na frente da TV e passar horas assistindo um debate eleitoral. Eu gosto, por exemplo, esse ano a gente teve pouco debate, né, devido à pandemia aí. Eu fui na internet, Gabriel, e procurei os debates que estavam tendo online lá dos candidatos, e fiquei assistindo. Teve culto que eu vim de manhã fazer, que eu estava cansado, porque eu fiquei até tarde vendo o debate. Eu confesso para os irmãos, eu confesso para os irmãos que eu gosto, irmã Rosângela, de ver o pessoal falando e falando bem. Quando uma pessoa conversa, que sabe colocar bem as palavras, que sabe se impor bem, eu fico admirado. Eu gosto de ver os políticos ali, não acreditando muito no que eles estão falando, né? Porque a gente vê que depois que entra, cada um governa para si mesmo e para fazer o que é melhor para si, e não muitas vezes pelas pessoas. Mas, Gabriel, se é bom a gente vê uma pessoa comum falando e tendo uma boa eloquência, eu fico ainda mais impactado quando eu vejo alguém cheio do poder de Deus, quando eu vejo alguém cheio do Espírito Santo de Deus, sendo usado nas mãos do Senhor para trazer um recado de Deus, porque aí não é algo natural, aí não é algo do homem, aí não é algo da própria pessoa, mas quando é o Espírito de Deus que está dando a direção, aí nós vemos o próprio Deus se manifestando na terra. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia, de pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo, e pessoas sendo simples, mas quando o Espírito de Deus toma a vida delas, o Espírito Santo nos leva a viver coisas que jamais a gente poderia imaginar viver com a força do nosso braço. Você deve se lembrar da história de Ana. Ana foi uma senhora que sofreu muito, porque ela não podia gerar filhos,
porque tinha a sua adversária Penina, que ficava pirraçando. Chegou um ponto da vida de Ana que ela não tinha ânimo nem para comer, ela só chorava. Mas depois que Deus abençoou a vida de Ana, o Espírito de Deus tomou a vida dela, e ela começa a dizer, lá no livro de 1 Samuel capítulo 2, depois veja, o cântico de Ana, e ela diz assim: verdadeiramente é Deus, Deus que exalta e abate, Deus que levanta da sepultura e faz descer a sepultura, Deus que pega o pequeno do pó e o ergue, Deus que pega o necessitado do monturo e o faz assentar com os príncipes e com os poderosos. Verdadeiramente este é Deus. Não era Ana no seu estado natural, era Ana cheia do Espírito Santo profetizando. Certamente os irmãos se lembram de Pedro. Ah, pastor, Pedro era corajoso. Que nada, pessoal. Pedro foi um dos discípulos que quiseram fugir, ou um dos primeiros a fugir, dizendo: não conheço Jesus não. Pedro não era um homem assim de uma eloquência, de trabalhar para falar com muitas pessoas, não. Na verdade o trabalho de Pedro era bem solitário. Ele era um pescador de uma região simples de Israel, da Galileia. Se fosse nos dias de hoje, talvez uma região assim mais periférica, um subúrbio, de lá que era Pedro. Mas a gente vai ver lá no livro de Atos 2, que após o Espírito Santo ter descido sobre a terra e ter enchido os apóstolos, a Bíblia diz que Pedro então se levanta com os outros e começa a pregar, e ele vai dizendo de Jesus, ele vai pregando de Jesus, ele vai falando da cruz, e quando Pedro termina o seu discurso, minha gente, cerca de 3.000 pessoas levantaram as mãos e disseram assim: nós queremos aceitar esse Jesus como nosso Salvador. Não era a capacidade de Pedro, não era a unção assim que Pedro tinha por si próprio, mas era o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dele e levou ele a conseguir tais coisas. Eu quero dizer para você e profetizar que o ano de 2021 não falte a presença do Espírito Santo, que o ano de 2021 seja de unção dobrada, para que você possa viver grandes coisas que Deus tem sobre a sua vida, para que você possa viver os projetos que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, algumas outras passagens na Bíblia, aqueles homens e mulheres só disseram porque estavam cheios do Espírito Santo. Com certeza Abacuque estava cheio do Espírito Santo quando disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que as malhadas e as outras lá não mintam, ainda assim eu me alegrarei e servirei o meu Deus. Davi estava cheio do Espírito Santo quando disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. E mais para frente ele vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos, unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Era o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. E é bom ver alguém cheio do Espírito Santo, é bom a gente ver alguém sendo usado por Deus, não é verdade? E sabe uma pessoa que a gente não fala muito na Bíblia, que era cheio do Espírito Santo? Era um levita. A gente não vê lá muitos detalhes, não vê lá muitas coisas sobre ele, mas era um homem sim, cheio do Espírito de Deus, um homem que louvava o Senhor maravilhosamente bem, chamado Asaf. Diga comigo assim: Asaf. Mais uma vez, Asaf. Asaf era um levita. Asaf era um homem cheio de Deus. Deus o inspirava com o Espírito Santo para ele compor ali belos salmos, salmos que tocavam o coração. Não sei se você já ouviu falar do Salmo 50. Salmo 50:15 está escrito assim: invoca-me no dia da sua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Era um homem cheio do Espírito Santo para dizer tais coisas.
Asaf não era um perturbado, Asaf não era um desviado, Asaf não era um homem que brincava na fé, que na frente de todo mundo era certinho, mas por trás tinha uma vida torta com Deus. Asaf não era um homem duas caras, Asaf era um homem crente, Asaf era um homem sincero, Asaf era um homem temente ao Senhor. Só que aqui entra a mensagem que eu relutei para não pregar, relutei, mas se Deus quer dizer isso conosco é porque alguém está precisando ouvir. Mesmo Asaf sendo cheio de Deus, qual é o nome do senhor? Adailson? Adailson? Não ouvi. Adailson, Anailson, Manailson. Mesmo Asaf sendo cheio de Deus, eu não queria dizer isso, mas o Espírito Santo mandou porque alguém precisa ouvir. Mesmo Asaf cheio de Deus, mesmo Asaf cheio do Espírito Santo, mesmo Asaf cheio de temor, no Salmo 73 ele vai abrir a sua alma e vai dizer assim: quase que os meus pés saíram da presença de Deus. Não é porque Asaf, pessoal, era relaxado na fé, não era porque Asaf ele não tinha fé, não era isso não. Não era porque Asaf, como eu te disse, ele tinha duas caras, uma hora estava firme com Deus e outra hora não estava. É porque Asaf era ser humano, e ser humano, meu irmão, não é de ferro. Ser humano tem sentimento, ser humano tem dia que está bem, só que tem dia que a gente está derrotado às vezes, parece. Tem dia que a gente está arrebentando, mas tem dia também que a gente está arrebentado. Tem dia que não dá, as coisas não parece que não flui, é difícil. E eu queria falar: não, Senhor, eu não posso dizer isso, eu não posso pregar isso, eu não posso falar uma coisa dessa, mas eu só vou falar, porque alguém precisa ouvir. Meu irmão, todos nós passamos por dias difíceis na nossa vida. Você não peca quando você acorda num dia que você está triste, você não peca quando você acorda num dia e você quer parar, você peca se você para. Você não peca se você um dia está triste, você peca se você deixa os caminhos de Deus. Graças a Deus que ele disse quase, faltou pouco, mas ele continuou firme com Deus. Não é pecado você se entristecer, mas não use isso como desculpa para parar. Não é pecado um dia ou outro você acabar desanimado, mas não pare, vá em frente, prossiga, porque o Deus que te chamou é fiel para concluir os projetos que ele tem contigo. Não desista. Ei, meu irmão, minha irmã, escute isso. Ele falou assim: quase que os meus pés desviaram. Sabe, ele, imagine que aqui é um abismo, que aqui é um precipício. Ele foi até lá na beira, ele desequilibrou quase, mas deu tempo de voltar. Mas você sabe por que Asaf nesse caso ia caindo? Porque Asaf ficou olhando demais, Gabriel, para aquilo que estava das portas para fora. Ei, olhem para cá, por favor. Meu irmão, o que ficou das portas para fora, o que ficou para trás da sua vida, não te diz mais respeito. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, Deus tem coisas novas para a sua vida. Se você quer viver uma vida infeliz, amargurado, triste, é fácil, fica olhando para trás, fica lá: ai meu Deus, a vida de fulano é assim, e a minha é assada, a vida de ciclano, ele tem isso, tem aquilo, e olha eu, aquele ali, e eu. Essa é a receita perfeita para você viver triste, essa é a receita perfeita para você viver infeliz. Olha, o ímpio, ai meu Deus, olha, não serve a Deus, mas está aqui, só fazendo festa, farra, só curtindo, aproveitando, e eu servindo a Deus. Graças a Deus que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado.
Graças a Deus que o Senhor nos mostrou a verdadeira luz. Não tem mais nada para você lá não. Tem coisa nova é de Deus para você para frente. Faça como Paulo. Paulo disse: uma coisa eu faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio da minha vocação, a fim de receber a minha coroa que me tem sido reservado. Ei, olhe para frente, meu irmão. Cuidado. É perigoso o crente ficar olhando muito. Eita, meu Deus, ligou sozinho. É perigoso o crente ficar olhando muito para fora, igreja. Eu te dou alguns exemplos na Bíblia. Alguém conhece de um homem chamado Davi? Conhece? Davi, ele sempre ia para a guerra, sempre lutava. Mas um dia ele falou assim: quer saber de uma coisa? Vou lutar hoje não, vou ficar em casa. Estou com preguiça de ficar em casa hoje aqui. Aí ele ficou lá na casa dele e falou assim: deixa eu ver o que está acontecendo aqui no palácio. Talvez começou a olhar para os céus, para o lado de fora, né? Olha como Deus é bom, olha o reinado que Deus me deu, olha a mulher se banhando. Opa, olha a mulher se banhando. Quem é aquela? Guardas, tragam aquela mulher ali para mim. E você sabe o resultado disso, não sabe? Ele caiu com Batseba, teve um filho, e esse pecado gerou outros pecados. Geralmente a pessoa, quando peca e para sustentar um pecado ela comete outros. Já viu uma pessoa que mente e para sustentar a mentira conta outras, não é? Ele foi lá e colocou o esposo dela para morrer na frente da batalha. Ele perdeu o filho, ele orou, clamou, jejuou, Deus não permitiu. Talvez por causa disso a filha de Davi foi molestada pelo filho de Davi. Um filho dele chamado Absalão se levantou, na frente de todo mundo deitou com suas concubinas. Disse: agora quem manda aqui é eu, meu pai, esquece. Porque quando alguém cai, a queda traz consequências. Não fique olhando para fora não, meu irmão, porque talvez você não tenha a sorte de Asaf, de se equilibrar e conseguir voltar. Alguém aqui já ouviu falar de um homem chamado Eutico? Alguém já ouviu? Se alguém souber me contar a história de Eutico, vai ganhar um panetone. Alguém sabe? Lembra? A senhora lembra, avó, a história de Eutico? Não? A senhora lembra? Não? Mais ou menos? Então vou contar a primeira vez para vocês. Eutico foi um jovem que estava num culto, e a igreja estava bem cheia. Isso está lá no livro de Atos, me perdoe, esqueci o capítulo. O capítulo, se não me engano, é 13, mas não tenho certeza, acho que é 13. Ele estava lá participando do culto, sentado, e era uma sobreloja. E Paulo danou-se a pregar, e estendeu o culto. Estendeu, igual a gente vai fazer hoje, só sai daqui 1h da manhã. Posso ouvir um amém? O povo está na fé. Mas ele estendeu lá o culto, e Eutico começou a ficar cansado. Aí ele foi procurar um lugar, a igreja estava bem cheia, procurou um lugar para sentar lá. Adivinha onde ele encontrou? Janela. Aí sentou lá na janela, ficou um pouquinho olhando para fora, um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Daqui a pouco o sono toma Eutico. E o que acontece com Eutico? Cai da janela. E o que acontece depois? Morre. Talvez se ele estivesse lá dentro olhando o que Paulo estava pregando, ele não ia ter caído, ele não ia ter morrido. Ainda bem que tinha lá Paulo para poder ressuscitá-lo. Amém? Isso, se não me engano, está em Atos 13, posso estar errado. Não? Isso. 20. Depois leia em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a história de Eutico. Ok, capítulo 20, versículo 7. Depois vocês leem lá na sua casa. Amém? Pessoal, olhem para cá. Aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado Asaf, ele quase caiu, porque ele ficou olhando muito para fora. Mas não era porque ele não tinha fé, não era porque ele não tinha o Espírito Santo, foi um vacilo dele também. Mas existem momentos na nossa vida, pessoal,
que a gente às vezes passa por crises. E a crise quando vem de fora, amém. Difícil é quando a crise é no pensamento, é dentro da pessoa. Eu te dou um exemplo. Se bem que esse daí não é muito cheio do Espírito Santo. Asaf era cheíssimo. Mas o que eu vou dizer agora não é muito não, né, Gabriel? Cansado de ouvir isso, você ouviu de tarde. Não é muito não. Vocês já ouviram falar de um tal de João Batista? Não é muito. Ele não era muito cheio do Espírito Santo não, né? Era? João Batista tinha o Espírito Santo? Imagina. A Bíblia diz que Isabel, sua mãe, recebeu a visita de Maria, né, a que deu a luz a Jesus grávida. E quando Maria entra com Jesus no ventre, o menino, que era João Batista, que estava no ventre de Isabel, começa a se alegrar, começa a se animar, porque o Espírito Santo já estava em João Batista desde o ventre. Desde o ventre, João Batista já era cheio do Espírito Santo. E ele cresceu andando em santidade. Ele cresceu sabendo que ele tinha um propósito de preparar o caminho para o Messias. Ele era um homem que comia gafanhoto e mel. Se come ou se bebe? Mel come ou bebe? Ou bebe? Não é assim que você toma mel? Não é? E álcool em gel, come ou bebe? É verdade. Come ou bebe? Esses dias a gente estava na igreja aqui, Gabriel. Você está sabendo também que eu contei à tarde. Veio um rapaz, não estou mentindo não, gente. Ele pegou o potezinho e fez assim, ó. Não, e não parou. Ele encheu a mão de álcool em gel, aí ele saiu e fez assim, ó. Eu acho que é para matar os corona que estavam aqui dentro assim, deixa eu ver se... Mas não, estava muito bêbado, muito bêbado. Mas João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. E ele consagrava a sua vida para isso. E a Bíblia diz que uma vez João Batista, ele pregava e, meu Deus do céu, que pregação. E uma vez ele estava pregando lá, olha, se convertam, tal, batizando o povo, e eis que Jesus vem. E ele olha e diz, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele disse, eis que eu não sou digno de me agachando, desatar as sandálias dos seus pés. E ele vê o Espírito Santo descendo sobre a vida de Jesus. Era cheio do Espírito Santo ou não era? Mas aí um dia, João Batista estava preso. Aí João Batista chamou uns discípulos e perguntou assim, olha, vão lá até Jesus e perguntem se Jesus é o Cristo mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Cheio do Espírito Santo e mesmo assim teve dúvida. Ele mesmo disse, olha, esse é o Cristo. E ele depois teve dúvida, porque João Batista é humano, porque João Batista, ainda apesar de ter o Espírito Santo, às vezes a carne fala dentro dele, falou dentro dele. Alguém já ouviu falar de um homem que também tinha o Espírito Santo, mas esse era menos, chamado Elias? Era pouco também que Elias tinha o Espírito Santo, gente. Sabia que Elias um dia pediu a morte? Um dia Elias estava cansado, fadigado, de tanta luta, irmãzinha, de tanta dificuldade. Ei, olhem aqui, ele estava fadigado, porque era luta atrás de luta. Ele tentava convencer o povo de Israel a se converter, mas ninguém dava crédito, ninguém dava ouvido. Ele orou para que o céu fechasse, para que não chovesse, para o povo se converter, e o povo não ligava. Ele chamou todo mundo no Carmelo, fez uma reunião, falou assim, ó, se os de Baal orarem e cair fogo, Baal é Deus, mas se orar e cair fogo, o Senhor é o Senhor, é Deus. E todo mundo viu lá, Deus mandando fogo do céu, mas ainda assim Jezabel estava com o coração duro. Ele falou no deserto, debaixo de um zimbro, ele falou, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não estou suportando mais tanta luta. Eu não estou aguentando mais. Ô Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. E ele era cheio do Espírito Santo. Meu irmão, nós não somos super crentes. Nós não somos pessoas de ferro.
nós temos sentimentos dentro de nós. E eu volto a dizer, de repente alguém chegou agora, há dias que você vai se abater, há dias que você vai acordar meio triste, e eu digo para você que não é pecado quando isso acontecer. Pecado é você deixar esse sentimento dominar o seu coração. Pecado é você parar por causa das lutas, porque se a Bíblia diz que a gente vai passar por lutas e é difícil, sabe o que está escrito lá nos evangelhos? Jesus disse: eu também passei por aflições, e Ele deixou uma garantia: assim como eu venci, Jesus disse, vocês também irão vencer, vocês também vão passar e vão sair vitoriosos dessa luta, deste deserto. Ei, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreveu, que as coisas que nós vivemos hoje, Gabriel, não tem como se comparar com as coisas que o Senhor vai revelar em nossas vidas. Eu digo para você, meu irmão, eu não, o Espírito Santo, aguenta mais um pouco, segura mais um pouco, aguenta firme mais um pouco, não desiste agora não, não cede agora não, porque Deus tem projetos ainda na sua vida, porque Deus não acabou a obra que Ele começou. Eu acabo, ou vou entrando no término. Nós não podemos achar que o ficar nessa tristeza é normal. O passar é, mas o ficar não. Eu conto para vocês uma coisa que aconteceu não faz pouco tempo. Esses dias estava muita pressão, sabe, muita coisa para resolver, cansado, muito trabalho. Eu acordei com a mente cansada. Quando a gente acorda com o corpo cansado, a gente dorme lá e já era, né? Ó, o Gabriel falou assim: pastor, quando eu durmo ninguém me acorda, parece uma pedra. E ainda até me mostrou, eu durmo assim, ó. Não é assim? Não? Mas quando a gente está cansado do corpo, dorme e recupera. Agora, quando o cansaço é na mente, o negócio é estreito. Eu estava andando de moto, tal, fazendo aí umas correrias, aí eu parei, Gabriel, debaixo de uma árvore, mas não no deserto, foi nas ruas aqui próximo, e eu parei um pouquinho a moto assim, estacionei a moto, e eu comecei a orar. Deus, não está fácil não, oh Deus, estou cansado, está meio difícil aí para mim, Senhor. E eu abaixei a viseira para ninguém ver e comecei a chorar. Oh, coisa boa. Por que, pastor, é bom chorar? Nos pés de Deus é. Ruim é chorar para os outros, mas quando a gente chora para Deus tem resposta. Quando a gente clama para o Senhor, Ele não aguenta ver o choro, um coração contrito e não responder. Ei, a melhor coisa que eu fiz, meu irmão, dobrei lá o meu joelho, não, estava na moto, dobrei minha cabeça, fechei os meus olhos, eu comecei a oração e não consegui terminar, eu chorava, sozinho, parado no meio da rua, uma rua meio deserta lá, e chorava, oh Deus, me ajuda aí, dá força aí, Senhor. Ou você acha que a gente também não tem dia ruim? Ou você acha que a gente também não tem dia complicado? Nós subimos aqui no altar, é porque a gente não sobe para contar derrota. Quando a gente sobe no altar, sobe para contar da palavra do Deus vivo. Aí é força de Deus, é alegria. Mas tem dias difíceis. Mas num dia difícil, ainda bem que a gente tem um Deus que a gente pode socorrer, pedir socorro. Eu orei ao Senhor. E aquele sentimento de tristeza, aquela angústia, aquele peso, sabe o que aconteceu? Foi tirado. E eu entro no desfecho da mensagem. Te pergunto, como que Asaf acabou com aquela confusão e aquela crise que ele estava vivendo? Como que Asaf conseguiu? Vamos ver? Aí no Salmo 73, pula um pouquinho, vai no versículo 16. Salmo 73 é o capítulo, verso 16 diz assim, ó: quando pensava Asaf dizendo, em compreender isso, né, da prosperidade do ímpio, eu fiquei sobremodo perturbado, não é de endemoniado, ficou confuso. Aí versículo 17,
até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles, dos ímpios. Ei, sabe como que Asaf se curou daquela crise? Sabe como Asaf venceu aquela crise? Quando Asaf falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar olhando o que tem das portas para lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar no santuário do meu Deus, e eu vou ouvir as promessas que Deus tem para mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou adorar ao meu Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou buscar o meu Deus. E quando ele entrou no santuário, aí Deus começou a cuidar dele, irmão Dinei. Sabe como Elias venceu a crise? Sabe como? Elias estava lá, ó, sentado, desanimado, como eu te disse. Aí veio um anjo. Elias, Elias. Quando você é pequeno, como é que sua mãe te acorda? Ou seu pai? Não é com carinho? Irmão Dinei, como é que o senhor acorda Ana Clara para ir trabalhar? Ou para ir para a escola? Ana Clara, neném, acorda. Recém-casado, como é que acorda? Minha princesa. Meu chuchuzinho. Meu docinho de coco, minha paixão. E depois, como é que ela acorda o senhor? Ai, preguiçoso! Ai, escovar esses dentes aí, misericórdia, não estou aguentando mais. É ou não é? Não, não é assim não. Mas o anjo acordando lá, o Elias, vamos rapaz, levanta. Tem um pão aí do seu lado, tem uma água, se alimenta e continua o caminho e vai para Horebe. Horebe, pessoal, é o mesmo lugar do Monte Sinai. Horebe, na tradução, significa Monte de Deus. Sabe o que o anjo estava dizendo? Rapaz, levanta aí e vai para o monte de Deus. Vai se encontrar com o Senhor, vai buscar Deus, porque lá Deus vai cuidar de você, meu filho. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando ele chega lá no Monte Horebe, Elias entra numa caverna. Ele fica lá. Ai, eu quero morrer. Ai, a morte. E Deus fala: Elias, vem para fora da caverna, aí eu vou falar com você. Não, Senhor. Vem, Elias. Pastor, mas Deus não respeita nem a dor de Elias. Não é que Deus não respeita a dor, é porque Deus sabe como trabalha. Não tem hora que você tem que dar um chacoalhão e falar assim: deixa de manha, rapaz. Deixa de manha, coisinha. Sua mãe faz isso com você? Aí, ó, tá vendo? Vamos, rapaz, deixa de manha. Engole o choro. Não é assim? Vamos, Elias, vem para fora. Não, Senhor, deixa eu ficar aqui. Não, Elias, vem e se expõe diante de mim, aí eu vou falar com você. Não é só o ir até o Monte Horebe onde está Deus. Não é só entrar no santuário, é entrar e falar: Senhor, eu estou aqui reconhecendo que eu preciso de Ti. É fazer o que Jesus mandou. Esse é o remédio. Desfecho da mensagem agora. Depressão é uma doença da alma, é uma coisa terrível. Graças a Deus nunca passei, mas algumas pessoas que passam, a gente consegue perceber, não é fácil. E sendo uma doença da alma, o que eu vou dizer é um pensamento meu, tá bom? Você não é obrigado a concordar com isso. Sendo um pensamento da alma, ou uma doença, uma enfermidade da alma, você não consegue curar alma com remédio. Remédio produz algumas coisas químicas no seu corpo, que vai ou te acalmar, ou vai provocar, ou tentar ali provocar um hormônio que vai tentar te trazer alegria. Mas sendo uma doença da alma, remédio não alcança a alma. O que alcança a alma é amor. Uma coisa que tem muito mais efeito, na minha opinião, do que o remédio, é uma conversa, é um diálogo, é você conversar com alguém, é você se sentir amparado, você ter um amigo, ter um ombro amigo. E é isso que Jesus dá para nós, pessoal.
Jesus tem poder de alcançar a alma. E aí, só fica, todo mundo sofre, mas só fica sofrendo quem quer. Ai, pastor, credo, não é? Só fica sofrendo quem quer, porque Jesus já te deu a receita do seu medicamento para você ser abençoado. Cadê? Está aqui, ó a receita aqui, para que isso acabe na sua vida. Mas eu vou ser mais claro, abra aí no livro de Mateus, capítulo 11, Mateus capítulo 11, Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler o verso de número, para quem está cansado, para quem está fadigado, verso 28, olha a receita que Jesus deu, vinde para onde? Olhem para cá um pouquinho, o que Asaf fez? Foi para o santo. O que Elias fez? Foi para o Monte Horebe, o monte de Deus. O que Jesus está dizendo para nós? Vinde a mim. Quem? Vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados, que estáis oprimidos. E Jesus diz assim: porque eu vos aliviarei. E diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha o que Jesus diz: e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está sofrendo? Está difícil? Está pesado? Está angustiado? Está oprimido? Jesus te chama e te diz: vem, se derrama na minha presença, se lança na minha presença, porque eu cuido da alma, eu alivio a alma, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por isso que eu te digo, sofrer, todo mundo um dia vai sofrer, mas quando a gente sofrer, siga os exemplos dos homens de Deus que eu te disse. Corre para a casa de Deus, mas não só o estar, corre para Jesus, dobra os seus joelhos, faz como eu fiz, parei a moto lá e chora mesmo, porque às vezes você não vai ter nem forças para falar uma palavra, mas Deus é tão poderoso que até a lágrima que sai dos seus olhos Ele entende. Tem um louvor antigo, não vou te colocar, mas ele diz assim, quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar, alguém conhece? O refrão é assim, quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Conhece esse louvor? É assim, pessoal. Está difícil? Vem para Jesus. Está difícil? Se lança em Jesus e fala: Jesus, eu não consigo sozinho, mas o Senhor é quem me abençoa. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Quem entendeu a palavra do Senhor? Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Você